Ei, Raniele, boa noite, tudo bom? Seja bem-vinda, tomar uma aguinha? Como é que tá o som aí, tá bom? O som tá bom? Tá ouvindo bem? Tá bom, obrigado. Vamos deixar dar 19h30 pra gente começar, tá bom? Gosta desse tipo de música? Tá ouvindo? Ei, Luciano, boa noite, tudo bom? Tá sumido aí? Como é que tá as modas? Vocês estão aguardando das 19h30, tá? Pra começar. Então vamos lá, vamos começar. Nossa proposta hoje é continuar no assunto, né? Desenvolver o tema do eu observador e eu persona de forma mais prática. Onde que ter esse entendimento, ter esse conhecimento ou esse modo de percepção pode influenciar na vida da gente no dia a dia, né? Qual a vantagem disso? Como se pode usar isso, tá bom? Ei, Carlinha, tudo bom? Boa noite, bem-vinda. Agora que eu vi que você chegou aqui. É fã de carteirinha, né? Chega sempre. Então vamos lá. Antes de começar, eu vou tornar a repetir aqui para pedir licença aos amigos, porque a gente às vezes vai falar de assuntos que mexe muito nas emoções da gente, tá certo? Só que para a gente jogar uma luz nisso, um entendimento, se colocar a emoção nisso... Ei, sobrinho, tá bom, Cezinha? Agora eu lembrei. Bem-vindo, boa noite. Se a gente for tratar desses assuntos com emoção, a gente não vai ter o aproveitamento que a gente procura, tá certo? Então vou pedir licença a vocês, se a gente tratar de assuntos às vezes profundos, mas de forma assim mais técnica, tá bom? Outra coisa, quando a gente citar algum ensinamento desses grandes mestres que houveram aí na humanidade, a gente não considera a questão religiosa, tá? A gente apenas procura refletir sobre o ensinamento e como usar esse ensinamento também na vida cotidiana, porque essa foi a tarefa, né, que esses homens, que esses seres tiveram aqui com a gente, né? Boa noite, filho. O neném tá bem? Então vamos lá. O eu observador, relembrando um pouquinho, né, só para quem não fez ainda, quem ainda não assistiu a live onde a gente ensina como chegar ao eu observador. Ei, Maria José, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Então, o eu observador é aquilo que resta, que sobra, quando eu tiro tudo o que é externo a mim, né? Eu tiro as coisas que estão à minha volta, eu tiro o próprio corpo, porque é formado das mesmas coisas, dos mesmos átomos das coisas que estão à minha volta, e eu também observo até os pensamentos, eu posso observar os pensamentos. Por isso é que a gente chama do que sobra de eu observador. Na cultura hindu,
é aquela pasta que eles usam na testa, né? Que é aquela pasta branca, é a cinza. Porque depois que se queima tudo, que tudo for queimado, o que sobra é a cinza. Então a cinza, nós encontramos essa simbologia, né, do eu observador na cultura hindu. Tá certo? Ah, beleza. Então, bom, muito bem. O eu observador, qual que é a importância desse conceito? É que qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer planeta, pode fazer esse raciocínio. Concorda comigo? Então, qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer planeta, também será um eu observador. E nesse conceito de eu observador, eu sou, e todos vocês que estão me assistindo aí, a patroa que está lá na sala, a netinha que está lá brincando, todo ser é um eu observador. E nesse quesito, nesse ponto, nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Juntando os eu observadores, todos do universo, todos os eus observadores, é o que nós entendemos por criação, por Criador. Apenas nós estamos observando a criação de pontos diferentes. Nós estamos experimentando a criação de formas diferentes. Porque o significado que nós damos ao olhar cada um do seu ponto de observação, ao seu modo, ao tamanho da sua consciência, terá um significado. Tá certo? Conseguem compreender esse conceito? Ei, Silva Souza, boa noite, bem-vinda. Vocês estão conseguindo compreender isso? Essa semana eu estava assistindo um documentário na Discovery que eu até achei engraçado. Os caras lá, eles fizeram o seguinte, eles pegaram várias câmaras, né, colocaram assim em volta de um determinado lugar para um macaquinho ir lá, daqueles macaquinhos que quebra nozes com outra pedra, né, usa uma ferramenta. Então essas várias câmaras dão várias imagens, né? E lá por um recurso que eles usam, então eles assistem a mesma cena de pontos de vista diferentes, tá certo? Cada câmera pega um ângulo da imagem e depois eles montam isso lá num software deles lá e mostra aquela imagem, né, rodando assim, olhando para aquela cena de diversos pontos, né? Aí o Kaká logo falou assim, aí ó, há uma boa analogia em relação ao que a gente chama, né, de eu observadores, eus, né, vamos botar no plural, a gente até usa a expressão de Deus, né? Deus são os vários eus, todos os eus, observando a criação. E então essa analogia das câmaras encaixa bem, né? Outra analogia que a gente usa é a do espelho. Você imagina um espelho, né, em que está refletindo uma imagem e que esse espelho é quebrado em zilhões de pedaços. Ei, Tereza, boa noite, bem-vinda. Em zilhões de pedaços, entende? Cada pedacinho que você olhar, que a gente examinar com mais atenção, ele vai refletir a imagem inteira, sabe? Mas cada um do seu lugar, cada um do seu ponto de observação. Ei, cunhada, bom, Verônica, boa noite. Então, cada pedacinho do espelho também seria uma boa analogia para a gente entender um pouco esse processo do que é o eu observador. Tá certo? Então todos nós estamos observando a criação dos pontos de vista diferentes, podemos dizer assim. Nós estamos experienciando a criação
no cada um do seu modo, cada um com a sua capacidade de perceber a criação, tá certo? E como que essa observação é feita? Aí existe o eu persona. O que é o eu persona? É esse corpo, né? É o corpo físico que é formado de átomos, de vários átomos, ajustados, agrupados, cada um na função de um órgão, exercendo um trabalho, exercendo uma função. E esse órgão, esse equipamento que a gente tem, que a gente chama de corpo, órgãos, as ferramentas de observação. Quais são elas? Os órgãos dos sentidos, tá certo? É o sentido do tato, da audição, da visão, do olfato, e nós estamos acrescentando dentro do Miami o pensamento. O pensamento é uma forma de experimentação também, tá certo? Então, quando a gente observa a criação e dá a ela um significado, uma interpretação, essa interpretação dada vai ser experimentada pelo próprio corpo, pelo eu persona. Isso é que nos diferencia, entre aspas. Então, os eus observadores fazem uma observação, interpretam, dão um significado. Esse significado vai ser experienciado pelo eu persona, pelo corpo físico. Compreende? Então, agora a gente vai usar um ensinamento lá de Jesus. Ele fala assim, Mateus 6:22. Se o teu olho é bom, o teu corpo terá luz. O que é o olho bom? É a observação. O que é a observação? É captar os sinais pelos vários sentidos, incluindo o pensamento. Então, toda vez que eu observo a criação como ela é, de forma, é o que eles falam, né, de forma boa, o olho bom, o meu corpo terá luz, ou seja, vou ter saúde. Ei, Lucelina, boa noite, bem-vinda. Gosto muito quando a Lucelina chega, porque a gente fala aí que é o discípulo que superou o mestre, né? tem conseguido maravilhas aí com o trabalho que a gente está fazendo, né? Então, quando eu olho, o olho bom significa olhar a criação como ela é. É dessa forma que eu vou ter saúde no meu corpo. Quando eu olho de forma equivocada, ou coloco uma pressão, né, na observação, por eu querer que seja de determinada forma, essa pressão que eu coloco é que vai causar a desarmonia no meu corpo. Por que desarmonia? Vamos voltar um pouquinho atrás. O eu persona é formado de órgãos. Os órgãos são formados de células. E as células, elas têm vida própria, em certo grau. Igual eu, por exemplo, né? Eu comando algumas partes do meu corpo, tá certo? Mas tem partes do meu corpo que não sou eu que comando. Essas partes que eu não comando, elas funcionam sozinhas. E como que elas funcionam sozinhas? Quais são as forças que interagem nessas células para elas funcionarem de determinada maneira? É o que a gente chama de instinto, tá certo? Ei, Souza, boa noite, bem-vinda. Então, vamos lá. Eu vou usar agora um exemplo, né, que a nossa ideia aqui é colocar esses conceitos numa utilização prática, tá certo? E como nós estamos no Outubro Rosa, que é um estudo mais aprofundado ou mais aberto a respeito dos câncer de mama,
Nós vamos aproveitar isso também e tocar nesse assunto então. Apesar de ser um assunto meio pesado, mas eu acredito que vai ser útil para o nosso estudo, tá bom? Na live passada nós falamos da formação do tumor, né? Ou do nódulo no seio. Recapitulando, esse nódulo, juntando agora os raciocínios. A mama é um órgão que a mulher usa para transferir energia para o filhote, tá certo? Então, toda vez que uma mulher tiver uma figura ao entorno dela, em que ela tiver o instinto materno acionado, a mama vai ser acionada para produzir energia para esse filhote. Não pode até ser o pai dela, o irmão, o tio, não importa qual é a pessoa. A figura da mulher, o instinto materno... Ei, Deise, boa noite, bem-vinda. O instinto materno da mulher é de doar energia para quem ela considera filhote. Tá certo? Então, o órgão mama recebe a ordem subconsciente, instintiva, produza leite. Mas a mulher não está na fase de lactação. Mas a ordem existe. A ordem existe para que ela produza mais leite. Todo órgão que é acionado na sua função de forma a ter que cumprir mais dessa função, ele vai aumentar de tamanho. Exemplos, o calo, né? Na mão de quem capina, no sapato onde aperta, no músculo do halterofilista que faz, cada vez pega mais peso, então o músculo aumenta. Entenderam a analogia, o raciocínio? Então, se existe essa pressão na mama para que ela produza leite, que ela produza mais energia para o filhote, a mama vai precisar aumentar de tamanho. É por isso que toda mulher, né, que está no período de gestação e de amamentação, a mama aumenta, não é? Dá licença um minuto, deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Muito bem. Como que o órgão aumenta de tamanho? Ele acelera a reprodução celular. É igual estar numa fábrica, né? Precisa produzir mais peças, com as mesmas pessoas. O que as pessoas vão fazer? Precisa trabalhar mais rápido. Chega num ponto que não tem jeito, tem que botar mais trabalhador. Então, no órgão, o que acontece? A célula diminui o período de reprodução dela. Se ela demora, vamos supor, uma semana, né? Se ela tem uma semana de vida, ela começa a se reproduzir com meia semana. E ó, pau no burro, né? Como a gente diz aqui na roça. Se a pressão continua, mais acelerado é. Interrompe, diminui mais o período de reprodução da célula. E a célula então, como um bichinho de estimação, começa a se reproduzir mais rápido. É onde que surgem os tumores, entende? Qualquer órgão que você pensar, raciocinar dessa forma, você vai entender por que surgem os cistos, são vários nomes, né? Cistos, nódulos, tumores e por aí afora. Muito bem. Agora vamos para a parte mais dolorida, né? Que chamam de câncer. Como que acontece o câncer? Então, eu vou contar para vocês um fato que aconteceu numa conversa nossa. O nosso irmãozinho nem está aí, mas para vocês entenderem como que a gente conseguiu conectar uma coisa na outra. A gente estava conversando sobre gado, exatamente sobre esse processo de gestação, né, de gado, de vaca, bezerro e tal período, essas coisas todas. E o pouco que a gente entende, eu estava explicando lá para um amigo nosso
que o animal, para ele ter o período de cio na hora adequada, né? Que tudo corra direitinho, ela precisa estar bem alimentada. Quando ela está com energia suficiente, a natureza vai fazer com que ela entre no cio para que tenha como é que fala? O prolongamento da espécie, né? Todo animal funciona assim. Mas tem um amigo nosso que é especialista nessa área, e ele virou para mim e falou assim: mas o Cacá, você sabe que se a vaca tiver para morrer também, ela entra no cio? Entende? Aí me deu aquele toque, né, de quem trabalha na área de exatas. Ué, então, se isso acontece com um animal grande, e eu considero que as células do meu corpo também são bichinhos de estimação, por que esse instinto não existe na célula? Será que não é esse instinto que é acionado, a reprodução, o trabalho, a pressão para o funcionamento do órgão é tanta que a célula não aguenta, ela não consegue cumprir mais aquela função, e ela entra no estágio de para morrer, como esse nosso amigo meu lá citou, e nesse estado, né, de desespero pela sobrevivência, a célula não começa a se reproduzir de forma... Porque a célula ela se reproduz por partição, né? Não sei se vocês já viram isso num documentário, é muito chique. O cara está olhando a célula lá com microscópio, né, de alta definição, a célula está lá, de repente ela vai, acha um trem no meio dela aqui, e ela parece duas células, igual como se fosse mágica. Então, imagina um ser, né, que possa se dividir, mas diferente de nós mamíferos, que depende de haver macho e fêmea, essas coisas, né, que vocês conhecem bem, nós conhecemos bem. Imagina se o ser se reproduzisse completamente apenas se dividindo. Então, no momento que você está para morrer, como esse nosso amigo lá bem colocou, você fala assim: então eu vou prolongar a espécie, né, já que o indivíduo não está podendo, não está aguentando, então eu vou deixar os filhotes aí. Vocês estão entendendo? Então a célula começa a se partir, mas essa informação de acelerar a reprodução já está no código genético dela, porque ela já viveu o período de vida dela sob essa pressão, diminuindo o tempo, né, de reprodução, reproduzindo mais rápido. Então essa informação já passa geneticamente para outra célula. E aí ela começa. Então ela perde a noção, vamos dizer assim, da função do órgão que ela está. Ela já perdeu, se ela está na mama ou se ela está em outro órgão qualquer, ela perde a noção do que ela precisa fazer, do que ela veio fazer. Ela só cuida de reproduzir, vamos dizer assim, né? Podemos pensar assim. Então ela entra nesse processo de reprodução maluca, completamente desordenada, né? Que é a definição do câncer, é mais ou menos isso. É uma célula do órgão que começa a se reproduzir de forma desordenada, e esse efeito entra num efeito dominó, e as gerações futuras da célula começam a fazer isso também. Então o câncer se espalha. Vocês compreenderam o raciocínio? Faz sentido para vocês? Então, o que acontece no caso da mulher, que é o assunto, né, que a gente está tratando aqui? A mulher, às vezes, ela vai cuidar de uma pessoa que está com uma doença grave, por exemplo, né?
como aconteceu comigo lá com meu pai. E então uma mulher começa a cuidar daquela pessoa como se fosse filho. Esse gatilho é armado. E passa ali dias, semanas, meses, anos às vezes, né? E outro detalhe, às vezes não funciona, a pessoa vem a falecer, tá certo? Então, instintivamente a mulher começa a ter um outro problema. Esse gatilho está armado, veja bem, de passar, enquanto ela está trabalhando em relação a essa outra pessoa, né? Ela está usando, mesmo que não seja em leite, mas ela está usando energia para tentar salvar esse filhote, tá certo? Mas acontece, né? A pessoa lá veio a falecer, vamos dizer assim, a doença fez lá o estrago e veio a falecer. Então a mulher começa a entrar num outro processo, que é um outro fator. Então tem esse gatilho armado da aceleração. A mulher pode começar a pensar assim, eu não fiz o que podia ser feito, poderia ter feito mais, entende? A função para a qual eu me propus não valeu nada, eu perdi a pessoa. Então, o gatilho continua armado e continua funcionando. Vocês estão compreendendo? Passa-se anos que a pessoa faleceu, mas o subconsciente da mulher, se não for desarmado esse gatilho... Deixa eu ver aqui, o Luciano está contribuindo com a gente aqui. A minha sogra cuidou do meu sogro com câncer e infelizmente morreu. Tempos depois, a minha sogra teve câncer nos seios, está tratando agora. Então, Luciano, eu agradeço, né? Apesar da gente ficar triste de saber dos casos, você sabe dizer ao seu sogro em que órgão que foi o câncer dele? Mas aqui está um exemplo que confirma o que a gente está dizendo. E eu não estou falando isso à toa. Você sabe por quê? Quando a gente chegou a essa conclusão, eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar em grupos, né, com mulheres que têm essa patologia e comecei a ir direto nessa pergunta, você entendeu? Você andou cuidando de alguma pessoa afetivamente próximo durante tempo prolongado, com doença grave? Você teve nessa situação? O que acontece? Quase 100% das pessoas, das mulheres que têm essa patologia, das que eu entrevistei, não foram demais, não foram muitas, porque a gente não tem acesso, né, a essas coisas. Então foi mais no tete a tete mesmo, igual a Luciana aqui deu, seria uma resposta positiva, né, que se enquadra dentro do perfil que a gente está colocando. Então quase 100% das mulheres que tiveram câncer, na minha família aconteceu, e as aqui de perto que eu pude entrevistar e outras pela net, encaixam exatamente dentro desse perfil. Compreende? Então, apesar de eu não ter um laboratório ou meios de comprovar isso cientificamente, como as pessoas gostam de falar, mas isso para mim é um fator que deve ser considerado, tá bom? Então, Luciano, aproveitando a oportunidade, eu acredito que o processo Miami pode ajudar a sua sogra, tá bom? É claro, ela continua fazendo o tratamento que ela está fazendo, não resta dúvida, né? Que é trabalhar direto nas células, porque a ideia desses tratamentos é eliminar essas células que estão com essa informação no DNA, entende? Mas o que é importante a gente fazer? É desarmar esse gatilho, tá certo?
Então, Luciano, agora vamos voltar, né? Eu espero que vocês tenham entendido o surgimento, né, do câncer, como ele começa. E como a gente está no Outubro Rosa, nós estamos falando do câncer de mama. Então, agora vamos voltar para o nosso assunto, né, do eu observador e eu persona, como que esses conceitos podem ajudar, por exemplo, a sogra do nosso amigo Luciano aqui. Então, uma característica do eu observador é que o eu observador não tem início nem fim. Ou se tem, só mesmo o todo, né, o que a gente chama do criador, criadora, é que sabe qual é a origem e qual é o fim disso. Tá certo? Para nós, ele existe, sempre existiu, em modos de observação diferentes. E agora, nós aqui estamos nesse modo de observação humano, com um corpo humano, usando uma ferramenta humana. Então o eu observador vive, não morre nunca. Aqui só tem vida. Entende? Obrigado, Lucerino. Obrigado, tá? Bom trabalho para você. Sempre pode, Tereza. Sempre pode, tá? Então, segue o nosso raciocínio aqui, que o processo para se curar é todo... Eu garanto para você que a origem, lá na base da formação do câncer, existe um transtorno psicoemocional por trás, um transtorno na psique, entendeu? Porque esse transtorno é que comanda, que influencia as células, entende? É a ordem da nossa psique que vai lá para a célula e faz com que ela entre num trabalho acelerado, tá? Então, voltando ao nosso raciocínio, o eu, o observador, é só vida, só existe vida para ele. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor disso, tá? Eu estou com medo de não dar tempo da gente falar até no final aqui sobre a questão que a gente está querendo hoje, tá bom? Agora, o eu persona existe nascimento e morte. É um processo, é um ciclo. É um ciclo de nascimento e morte. Nascimento e morte. Mas o eu persona não. Consertando. O eu observador não. Eu observador só existe vida. O eu persona, que é a ferramenta do eu observador, isso some e volta. Exatamente, Tereza. Mas o sentimento já é um reflexo. O sentimento não é causa, tá? O sentimento já é um reflexo da interpretação, da observação feita, tá bom? Então, voltando lá, o eu observador só tem vida. O eu persona tem nascimento e morte, os dois polos. Lembra que nós já falamos aqui da polaridade do universo? Alto, baixo, feio, bonito, gordo, magro, entende? Então o eu persona vive na polaridade. Ora é de um jeito, ora é do outro, experimenta de um jeito, experimenta do outro, tá certo? Isso aqui está sempre balançando. Por isso que a gente usa no nosso Miami, a gente usa o símbolo do pêndulo, né? Uma hora é macho, outra hora é fêmea e por aí vai, tá bom? Agora o eu observador não. Então quando alguém morre, o que é a morte? É um eu persona que não serve mais como ferramenta para o eu observador. Então ele volta para a natureza. Isso aqui se desmancha, isso aqui é feito de átomos.
igual as coisas, igual tudo, igual um bolo de terra. Se você passar na terra e pegar um monte de terra, é muito provável que você vai encontrar nesse monte de terra todos os átomos que tem no seu corpo. Se a gente tivesse a capacidade, ainda teremos ainda, eu tenho certeza disso, de pegar um monte de terra e arrumar esses átomos da forma adequada, você vai conseguir colocar um corpo, você vai conseguir ter um corpo. Entende? Então o eu persona acontece isso. Vocês lembram na live numa de nossas lives passadas que a gente contou o caso de um amigo nosso que foi para o funeral da noiva, daquela história toda, do contato que eles viviam a infância, a adolescência, depois separaram, encontraram, fizeram planos, houve um acidente, a noiva faleceu, e quando ele estava indo para o funeral dela, ele veio repensando essas coisas todas, como é que era a vida, né, e tal. Quando ele chegou lá no momento, ele percebeu que o foco do amor dele, do afeto dele, não estava ali no corpo, que estava inerte, né, sem energia, sem vida. Faltou vida àquele corpo, ao persona ali. Vocês entendem como entra, como encaixa a ideia? Ele percebeu que o que ele amava não estava ali mais. Então ele teve a certeza de que a história deles não havia terminado. Haveria outras histórias. Entende? Então, olha como é que muda a percepção da gente quando a gente entende esse conceito na questão da mulher que perdeu aquela pessoa, ou filhote figurado, né, no sentido figurado, no qual ela dedicou, né, tanto tempo, tanta vida, tanta energia, e não adiantou, não deu certo, né, vamos dizer assim, porque a pessoa acabou falecendo. Mas o que faleceu, o que se desfez, foi só o eu persona do filhote. Não foi o filhote, não foi a essência do filhote. O foco do amor da gente não é o eu persona. O eu persona é só uma capa, uma vestimenta para o eu observador, que é o que conta, que é o que importa. Você quer ver outro ensinamento de Jesus que fala, que a gente entende dessa forma? Tem um ensinamento de Jesus muito chique, né? Aliás, todos são, mas tem uns que são mais, né? Então, perguntaram a Jesus lá a respeito da lei, né? Daquela lei antiga que foi escrita lá por Moisés, está lá naquelas escrituras deles lá. E Jesus falou assim: olha, o meu mandamento é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como eu entendo isso e quero passar para vocês? Sem conceito de religião, tá? Quem está falando aqui não tem nada a ver com religião. O que é o Deus? O que é o Criador, a Criadora? O que é isso tudo? Somos todos os eus observadores, todos juntos, sem exceção, sem tirar nenhum micro eu observador, nem nada, todos iguais, todos da mesma forma. Tá certo? Quem é o meu próximo? Atrás de mim, né? Então vamos tentar usar aqui, ó. Tem um eu observador com o eu persona. Aqui no meio tem alguma coisa que não interessa pra gente no momento, né? Um fluxo de energia aqui. Esse aqui energiza, faz esse aqui funcionar. Se esse aqui não presta mais, ele é abandonado e isso aqui segue para outros rumos. Vamos botar assim. Então eu sou esse eu observador com o eu persona. Eu aqui que vocês estão vendo, eu Kaká. Você está aí, a Tereza, por exemplo, né? A Daisy. Isso, Daisy. O eu persona está, ele não é. É isso aí. É bem colocado.
Então, vamos usar aqui a Daisy como exemplo, né? Então está aqui a Daisy. Eu, persona da Daisy, eu, observador. Nós somos iguais como eu, observador. Entende? Como eu, personas, tem o Kaká e tem a Daisy. Tem a Tereza, tem o Luciano. Vocês estão entendendo o raciocínio? Então vamos lá. Quando eu amo, quando eu digo assim que os eu personas estão se amando, na verdade eu estou amando o meu eu observador, estou amando o eu observador, que somos todos nós. Então é assim que nós amamos a Deus sobre todas as coisas, todos os eus observadores, e ao próximo, como a si mesmo. Entenderam como é que unifica tudo? Compreenderam o raciocínio? O que você achou, Deise? O que você acha disso? Tereza, fala aí, ajuda aí. Conseguiram fazer uma forma de como esses... Qual é a ideia nossa? É que esses conceitos que a gente está trazendo para vocês sejam úteis, sabe? Que a gente possa usar isso de forma útil na vida, no dia a dia. Então, quando você olhar para um eu persona, então, a gente percebe a matéria, né, Deise? O meu eu persona percebe, um pouco, é um pouco complexo, mas você concorda que essa ideia do eu observador e o eu persona traz isso de uma forma mais racional, mais lógica? Ou você chegou a fazer, você fez a live, você assistiu a live onde a gente mostra como é o eu observador e o eu persona? Isso ficou claro para você? É importante isso, tá? Sem essa compreensão, então, com os sentidos físicos, a gente só percebe a matéria. Eu concordo com você. Mas se a gente usar o sentido do pensamento, por exemplo, você pode perceber outras coisas, além da matéria. Entendeu, Tereza? Esse sentido do pensamento é que nós colocamos para vocês. Eu, persona, é o corpo, exatamente. Eu, persona, é o corpo. Exatamente, você percebe a matéria. Mas se você pensar sobre a matéria, você vai começar a perceber que existe algo mais além da matéria. Essa semana também teve um cara que eu gosto muito de ouvir ele, não sei falar direito, Eckhart Tolle, um negócio assim. Ele diz que a gente precisa ser mais profundo, a gente não pode, não convém para a gente ficar nessa coisa rasa que é a matéria, que são as coisas compostas de átomos. A gente precisa ir mais fundo. Porque o que anima essas coisas materiais, a essência, exatamente, Tereza, é isso aí. É ir para dentro, é ir para coisas mais profundas, onde existe realmente algo que é espantoso, que é fabuloso, né? Enquanto a gente ficar preso aqui na matéria, nas coisas que só reflete luz, reflete som. Então, mas a gente pode mudar isso. Ei, Yolanda, boa noite, bem-vinda. Então, a gente pode mudar isso, Daisy. Ô, Tereza, a gente pode mudar isso. É isso que a gente está querendo fazer. Bem-vinda, ô, Yolanda, tudo bom? A gente precisa olhar as coisas de forma mais profunda. Senão, a vida, pelo menos para mim, perde sentido. Exatamente, Luciano. A meditação ajuda. Obrigado, Carlinha. O que é uma meditação?
que você entende por meditação? O que eu chamo de meditação? Veja bem, é o que nós já falamos aqui em outra live também. Como eu entendo que o pensamento é um sentido, igual a visão, igual a audição, igual tato, com ondas de calor, ondas de som, ondas de luz. Se eu entender que os pensamentos são também ondas que eu posso captar, processar e emitir, tá certo? Imagina o pensamento dessa forma. Tereza, eu digo acalmar, eu não digo silenciar, porque a gente saiu do estado de chimpanzé e passou a ser um chimpanzé que pensa, tá certo? Então a gente silenciar essa capacidade é meio contra, né, ao progresso. Então, exatamente, eu usaria isso, acalmar a mente. Ou seja, é aí que eu quero dizer para vocês, observar o pensamento. Quando eu observo o pensamento sem me envolver com ele, igual eu posso observar um álbum de fotos, né, e passando, aí se eu gostar de alguma, eu vou para ali, essa praia aqui que eu visitei, que legal, aí você entra naquele estado, né, de gostoso, de algo gostoso que você fez, então aquilo vai te dar prazer, tá certo? Aí essa foto é ruim, essa foto é ruim, essa foto é ruim, entendeu? Então você pode fazer isso com os pensamentos. Aquele pensamento que não te interessa, que não é bom, que não faz bem, você deixa ele passar. Esse descanso, quando você deixa um pensamento ruim passar, o seu corpo acalma. Por quê? Toda vez que a gente pensa em algo, a gente aciona uma visão de fora. Em Holanda, sabe o que acontece? É que na live, uma ou duas lives para trás, a gente ensinou como que chega no eu observador, entende? Então, para você compreender melhor esse conceito, você vai precisar fazer, que a gente ensina um exercício de reflexão. Então isso vai te ajudar a entender o que é que a gente chama de eu observador. Por que a gente deu esse nome de eu observador? Tá? Então, na verdade, não é de fora, na verdade é de dentro. Entende? É eu dentro aqui, porque o que eu observo, as coisas, os sinais que eu percebo através dos sentidos, é que são as minhas ferramentas de observação, entendeu? Mas o observador mesmo, aquele que entende ou que interpreta o que está sendo observado, ele é a minha essência. É isso que existe em mim, que existe em você, e que existe aí na Deise, na Tereza, nos outros, entendeu? Que nos iguala. Esse eu observador é o que nos iguala, tá? Os eu persona, que são os nossos corpos, tá? Esses sim, esses são ferramentas, né? Estão sendo essa experimentação que acontece da interpretação que eu dei é que faz o meu corpo funcionar, é que produz os hormônios para a experimentação, entende? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu não gosto da Tereza, né? Eu tenho ódio pela Tereza. Então, quando eu vejo uma foto da Tereza, ou eu vejo ela aqui, o meu corpo, por não gostar dela, entra num estado de alerta. Então o meu corpo começa a produzir
os hormônios da irritação, da raiva, do nervoso, da briga, entende? Então o que acontece no meu corpo? Eu estou experimentando exatamente, Tereza, porque é a ideia do espelho quebrado. Exatamente, cada um observa de uma forma, porque cada um tem uma experiência, entende? A gente vai dar uma interpretação. Como assim gratuitamente? A gente vai dar uma interpretação àquilo que a gente está observando. E essa interpretação vai ser experimentada pelo eu persona, por conta dos hormônios que são produzidos. Entenderam agora? Então, se eu vejo alguma coisa como irritante, eu vou produzir hormônios que irritam. Então o meu corpo vai funcionar no modo irritado. Como que é isso? É overdose de adrenalina, de cortisol, de glicose. São vários hormônios que são produzidos. Então, eu estou usando como exemplo, tá? Ai, ai. Mas eu estou falando que acontece, não é? A pessoa pode ficar com raiva de uma pessoa no colégio, no trabalho, né? Isso pode acontecer, tá certo? Então, mas o que eu quero dizer para você é que não importa se tem razão, se não tem, se está certo, se está errado. Eu estou querendo dizer para você. Pois é, mas eu não estou querendo entrar nessa questão por enquanto. Isso aí porque isso é problema do outro, entende? Eu quero resolver o meu problema. Eu quero saber o porquê que a minha pele tá descamando, porquê que meu cabelo está caindo, porquê que eu estou com um tumor no seio, porquê que meu intestino não funciona bem. E isso é que me interessa. Está entendendo? É nesse processo que a gente trabalha. Eu não posso trabalhar no outro. Entende? Se o outro não gosta de mim, se eu não gosto do outro, eu não posso interferir lá no outro. Eu posso interferir em mim, na minha interpretação. Então, outro ensinamento de Jesus, né? Não julgar. Ele não fala para a gente não julgar? Exatamente, Daisy. É isso, esse aqui. É por isso que o Mateus 6,22 funciona. O Mateus 6,22 é: se teu olho é bom, teu corpo terá luz. Mas o Mateus 6,23 é: se teu olho for mau, teu corpo terá trevas. Entende? Então, quando eu dou uma interpretação ruim, negativa, de irritação, de briga, o meu corpo vai produzir hormônios que vão me fazer mal. Entenderam o raciocínio? Não significa que eu tenho que ter sangue de barata, não é isso. Eu quero dizer para vocês, o nosso corpo, ele funciona nesse modo na selva, né? O nosso corpo, o chimpanzé que está aqui, o que é o corpo físico, ele funciona como um chimpanzé. Põe isso na mente, tá? No pensamento. Durante o dia, durante o dia, o nosso corpo é feito para isso, para você entrar eu também, Raniel, estou falando para vocês assim, mas a gente precisa treinar para colocar em prática, sabe? Então, completando aqui, que eu nem sei como é que está o nosso tempo, o nosso corpo ele é feito para a gente enfrentar os estresses do dia a dia. É feito para isso. Você entrar no nível de estresse, está quase terminando. O que não pode é ir para a cama com esse nível de estresse. Vocês estão entendendo?
Então, durante o dia, você faz o que precisa ser feito. Você tem que trabalhar, você tem que atender os outros. Então, o Deise, não é luta. Não é luta, é observar. Põe sentido. Se você estiver entrando no dia a dia para a luta, você está no sal. Isso é uma forma equivocada de olhar a criação. É isso aí, Carlinhos. Esse é o nosso processo, né? A vida, né, tem esse fundamento, né, que a gente vai vivendo e vai aprendendo, tá certo? E é por isso que a gente busca lá no passado, lá nos seres, né, você pode escolher se você quer aprender, né, com Jesus ou com o imperador romano. Então, se observar e observar os outros, mas sem julgar, porque o problema, Teresa, é a gente olhar, ou observar os outros ou as coisas e julgar. Por quê? Quando eu julgo, eu também estou me julgando. Eu estou sendo julgado por mim mesmo, não é outra pessoa. Não é ninguém. Não é ninguém que vai me julgar, não. É eu que estou. Se eu estou julgando, te julgando, eu estou me julgando também. Porque eu só vejo em você o que existe em mim. Sabia disso? Então, o truque é aprender essa observação. Durante o dia você vai viver a sua vida, que precisa... Nós criamos uma selva, né? A selva que a gente vive nela hoje foi nós mesmos que criamos ela. Os nossos predadores de hoje somos nós mesmos. Você sai na rua, você encontra um semelhante a você que ele tá querendo te predar, né? É isso aí, Deise. O processo de ficar no presente é uma boa forma de observar a vida. Exatamente, isso. Para que serve essa experimentação no corpo físico? Porque quando a gente entende esse processo, se eu souber por que meu braço está doendo, se eu conseguir entender isso, isso vai me levar a ver qual é o comportamento que eu estou tendo que está distorcido. Entende? Tá aí, eu não sabia disso, o César. Eu vou anotar isso aí para dar uma conferida lá. Meus queridos, o nosso tempo aqui está se esgotando. Então eu espero que vocês tenham aproveitado para entender esse nosso ponto de vista e dizer para vocês que nós criamos, né? Criamos não, que a gente não cria nada. A gente só junta as peças do quebra-cabeça. Nós fizemos todo um processo para identificar esses gatilhos que existem na gente, para que a gente possa trabalhar neles e resolver as questões lá na causa, lá no início dele. Tá bom? Então, se você assistir às lives, você pode já ter uma boa ideia do que fazer, como fazer. Esse é o Mara, boa noite, quase finalzinho. Mas se você precisar de orientação personalizada, a gente também faz de forma bastante... Precisa ter uma troca de energia, como a gente fala, né? Mas é bem em conta, é bem plausível. Para a gente fazer um tete-a-tete, passar uns arquivos, uma orientação mais específica, mais personalizada, tá bom? E assim a gente vai vivendo e aprendendo. Muito desse processo está na experiência que a gente teve com várias pessoas, tá bom? É só a gente entrar em contato então. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tem um FM Azevedo.